Pessoal, vamos dar continuidade aqui então na aula da aula anterior. Vamos resolver um exemplozinho então. Eu acho que esse exemplo aqui a gente fez em aula, mas para quem está chegando aí, acho que vale a pena a gente refazer para explicar. Bom, a gente viu um estado genérico tridimensional, né, um corpo sólido tridimensional, um estado genérico de carregamento. A gente viu lá que a gente tem num problema de mecânica dos sólidos do contínuo, a gente tem aquelas 15. No fim são 15, né, incógnitas. A gente tinha 18, mas rapidamente a gente diminuiu para 15 e foi em busca de 15 equações. Vamos ver se sempre a gente precisa, né? Obviamente que vocês sabem que nem sempre a gente vai precisar usar as 15 equações. A gente só tem que ter o conhecimento delas para poder abordar o problema de mecânica do contínuo, mecânica dos sólidos, né? Problema estático. Vamos ver esse exemplozinho aqui que eu tinha passado em aula para vocês, mas vamos fazer ele de novo aqui que eu acho que vale a pena, tá? Vale a pena gravar um videozinho com ele de novo. Então eu tenho esse elemento aí, que é esse elemento sólido, um paralelepípedo, que foi deformado, óbvio que eu estou exagerando, né? A deformação dele. Vamos supor que ele está com as faces que a gente não está enxergando estão engastadas, e eu apliquei, sei lá, um carregamento na superfície superior dele aqui, e nas outras duas que a gente consegue enxergar, ele ficou com essa deformação aí, bem linear, né? Bem no campo das pequenas deformações. O ponto E, originalmente ali em preto, ele foi parar no E', tá? Devido à deformação. Eu quero calcular o estado de tensões, deformações e tensões ali, né? Tá pedindo determinar o estado de deformações e tensões no ponto E', considerando que esse sólido possui molaridade de 210 gigapascal e Poisson de 0,3. É um material, não botei aqui, mas é um material linear isotrópico, então a gente precisa de duas propriedades só, né? Para escrever a relação. Aquelas últimas 6 equações que a gente derivou são as relações tensão-deformação, que depende do material. Para o material isotrópico, que a gente já visto na aula passada, a gente precisa de duas propriedades. Molaridade de Poisson está mais do que bom. Tá? Eu tenho as cotas aqui, né? 2 mm, 1,5 mm, 1 mm. Tentei fazer o desenho mais ou menos na proporção, né? Geralmente eu não consigo. No quadro aqui eu dei várias tentativas, acho que consegui. Mas então a gente tem as coordenadas do ponto E originais, né? E eu estou dando ali no problema, escrevi ali embaixo, não estava no enunciado, as coordenadas do ponto E'. Já vi que faltou aqui E'. Deixa eu só arrumar aqui. Achei que tinha pensado em tudo antes de começar. E'. O E' está na cota 1,503, 1,001, 1,997. Ou seja, em Z ele deu uma baixadinha na cota ali, né? Ele deu uma descidinha. E nas outras duas cotas ele andou no sentido positivo. Deixa eu arrumar aqui. Muito bem. Como é que a gente faz, né? A gente tem lá, a gente viu entre as 15 equações, a gente viu equações de compatibilidade, a gente viu a relação tensão-deformação, a gente viu as equações diferenciais de equilíbrio. As equações diferenciais de equilíbrio, a gente precisa derivar tensão. Tensão não é um dado de entrada aqui, né? Então, provavelmente a gente não vai conseguir usar de cara aquelas três equações diferenciais de equilíbrio. Tudo bem, vamos abordar por outra maneira. Eu tenho, aqui no enunciado foi dado dado aqui, ó. Deixa eu botar de outra cor. Vamos botar de verde aqui. Foi dado aqui para vocês uma relação para o deslocamento, ó. Para conseguir extrair o deslocamento através das cotas, né? C1, C2 e C3 são constantes, isso quer dizer que isso aqui é uma reta, né? X1, Y, X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z ponderado por uma constante, C1, C2 e C3. Essas constantes aí, elas vão continuar fazendo isso aqui ser uma relação linear, né? Porque como eu falei para vocês, a gente está nesse problema aqui abordando pequenos deslocamentos. Então, o campo de deslocamentos a gente consegue escrever com uma relação linear. Como a gente conhece o ponto inicial, da onde ele saiu e da onde ele parou, a gente consegue obter o campo de deslocamentos. Campo de deslocamentos direto, basicamente, né? Como que a gente faz isso? Quanto que ele deslocou? Se ele saiu daqui e veio para cá, eu tenho as coordenadas desse ponto, o campo de deslocamentos é conhecido, né? Ficou de verde aqui. Nesse problema, o campo
de deslocamento é conhecido? Conhecido. É bom falar e escrever, que eu posso botar os garranchos, vocês entenderam, né? Que eu tentei escrever conhecido ali. Muito bem, com isso, o campo de deslocamento ele já é conhecido, eu consigo extrair essas constantes aqui, C1, C2 e C3. Bem fáceis, né? Por exemplo, deixa eu botar preto aqui. Está na linha média? Tá, beleza. Muito bem, eu tenho que o deslocamento, vou chamar de o deslocamento, né? Deslocamentos. O x, qual é o deslocamento x? Se a cota x inicialmente eu estava em... desculpa, y aqui, né? Se eu estava inicialmente em x, qual era a minha cota x? Minha cota x do ponto E é 1,5. E ele foi parar em 1,503. Então, meu deslocamento em x foi positivo, 0,03. Então, eu tenho o x. Vamos lá. Se eu tenho o x, eu posso dizer que 0,03 é igual a C1 vezes XYZ. Quanto é que é XYZ? XYZ é 1,5 vezes... bom, né? Vamos explicar aqui, mas é x vezes y vezes z, né? Está bem entendido. 1,5 vezes 1,0, que é a cota em y, vezes 2, que é a cota em z. Esse cálculo aqui, se eu não tiver enganado, vou botar aqui, ó, C1 vai dar 0,001. Esse é o valor de C1. É a única incógnita aqui, né? Eu tenho deslocamento em y também. O meu deslocamento em y, nesse caso, em y ele estava, o ponto E, a cota y dele é 1, e ele foi parar em 1,001. Então ele deslocou, na verdade, 0,001. Então 0,001, vou usar essa relação aqui de y, vai ser igual a C2 vezes 1,5 vezes 1 vezes 2. Não sei porque eu botei 1,0, mas tudo bem. Da onde a gente tira aqui C2 vale, nesse problema aqui, 0,0003, né? 1/3 basicamente do C1. O Z também a gente consegue, né? Só que o Z é o seguinte, ele deslocou quanto? Deslocamento é uma grandeza vetorial, né? Tem sinal. Ele estava em 2 e parou em 1,997. Então ele teve um deslocamento para a gente seguir o nosso sistema de maneira coerente. Ele deslocou menos 0,003. É isso. Então, menos 0,003 é igual a C3 vezes 1,5 vezes 1 vezes 2. Estou começando a ficar rápido nesse troço aqui. Falta só melhorar o garrancho. C3 vai ser menos 0,001. Faltou 0. Não, tá certo. 0,001. Vamos puxar a página aqui. Vamos empurrar isso aqui para cima. Acho que esse tamanho tá bom, né? Para enxergar. Muito bem. Tem o deslocamento, tem o C. Agora eu consigo escrever uma equação para o deslocamento. O que a gente pode conseguir através do deslocamento? Se vocês derem uma olhadinha, voltarem nas notações de vocês da aula passada, a gente viu que a gente tem uma relação direta de deslocamento com deformação, né? São as nossas, as famosas mecânica dos sólidos, né? Equações de compatibilidade. Compatibilidade. Nesse caso aqui, linear também. Eu estou relacionando o deslocamento com deformação de maneira linear. Vocês lembram lá?
Epsilon x. X era o que? Era a derivada de ux em relação a x. Vamos aqui? Como é que é o x? O x é essa conta aqui. Eu já tenho C1, né? C1 é 0,001. Então, a equação para o x, vale a pena nessa primeira, pelo menos, a gente fazer. Eu tenho que derivar 0,001, que multiplica x, que multiplica y, que multiplica z, em relação a x, derivada parcial, né? Então a deformação xx vai dar 0,001 yz. Concorda comigo? Caiu só o x, né? Derivada parcial dessa conta aqui em relação a x. Epsilon, y, a deformação em y é a derivada do campo de deslocamento na direção y com relação a y. Isso aqui vamos fazer direto. Essa conta aqui só muda que não é C1 aqui, é C2, né? Vamos só baixar um pouquinho para pegar o C2 aqui. Ó. C2 é 0,0003. Vamos lá. Então a conta aqui vai ficar 0,0003 xz. Caiu y fora, né? Em z, deformação em z, deslocamento no campo z, em relação a z. Ó, C3 o cálculo para o z era com C3, né? C3 é menos 0,001. Então a gente vai ter aqui menos 0,001 x y. Estão entendendo? Vamos lá. E agora as deformações cisalhantes. Como é que a gente faz? Deformação cisalhante, vamos fazer a primeira aqui. Eu chamei de gama. Vamos fazer aqui. Eu chamei de gama. Gama xy, como é que era? Gama xy era a derivada de u y em relação a x, mais a derivada de ux em relação a y. Era isso? Muito bem, se a gente pegar o campo de deslocamento em y, derivar em x agora, né? Não é a mesma coisa que a gente fez aqui, a gente derivou em y. Se a gente derivar em x mais a derivada de x em y, vamos fazer aqui, vai dar... Onde é que eu botei a conta aqui? Tá. Vocês parem o vídeo se quiserem fazer a conta, né? Eu acho que vai dar isso aqui. Tá? Já somando. Vamos pegar a deformação cisalhante. Eu escolhi a zx. Zx é a derivada do campo de deslocamento x em relação a z, mais a derivada do campo de deslocamento em z em relação a x. Pelas minhas contas aqui, vai dar menos 0,00030. Última. Só precisa de mais uma, né? Porque a gente sabe lá, a gente já viu que elas são iguais, né? Os termos cruzados. O yx daria esse valor aqui, o xz daria esse valor aqui, e o yz vai dar o mesmo valor do zy. Seria a derivada uy em relação a z, mais a derivada uz em relação a y. Tá? Essa conta, pelos meus cálculos, vai dar 0,025. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, tá, 25, 1, 2, 3, e aqui tem 5. Vamos deixar, eu tenho um pouco de paranoia com isso, vamos deixar 5 dígitos para todos, então. Esse zerinho aqui não vai nos influenciar em nada. Muito bem, o que eu vou fazer aqui? Vamos escrever o vetor de deformações, então, para ficar bonitinho. Cadê? Tá aqui, desde aqui. Portanto, o tensor de deformações fica... Vamos orientar ele aqui, né? O tensor de deformações vai ficar... cadê? Aqui eu fiz direto, aqui eu não fiz, né? Por que eu não fiz isso? Isso aqui... Olha aí. Tá, mas não vamos parar o vídeo e gravar de novo por causa disso, né? Vamos voltar aqui. Faz quanto que um aluno falou para mim: ô professor, esqueceu de calcular aqui esse. Esqueceu de calcular aqui esse.
acho que vai dar 0,001. Bonito aqui, eu falei isso. Bom, agora eu tô escravo do que eu falei, né? Esse último aqui vai dar menos 0,0015. Bom, a gente vai, aos pouquinhos eu vou fazendo um planejamento melhor, a gente vai melhorando isso aqui. Mas acho que não vai ter grande trauma, né? Primeira posição, vou botar o EXX 0,002. Vamos usar 4 casas, vamos usar 5 casas não. Vamos usar o 367 ali. A segunda posição, 0,0010. A terceira, menos 0,0015. Depois entra o 0,0036. Depois entra o 0,0005. Depois entra o 0,0025. Esse é o vetor de deformações naquele ponto ali. Tá? Vamos pegar aqui. Esse é o vetor de deformação. Já temos as deformações. Olha que momento. Extraímos facilmente as deformações, né? Vamos lá. Vamos ver aqui. Espera aí. Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu puxar para baixo aqui. Muito bem, campo de deformações. Eu tenho anotado meu papel aqui. Vamos continuar. Vamos fazer aqui. Com o campo de deformações, podemos... hoje está difícil, hein? Podemos achar a relação... achar não é a melhor palavra, mas vai ficar agora ali. A relação tensão-deformação, principalmente porque a gente tem dados do material, né? O que é a relação tensão-deformação? O campo de deformações a gente já calculou, né? Falta relacionar o campo de tensões. Só que a gente sabe que eu falei para vocês que é um material isotrópico linear. Se ele é isotrópico linear, a matriz C ela não tem aquelas 81 incógnitas, não tem as 21 incógnitas, né? Porque a gente viu que ela é 9 por 9, ela tem 81 incógnitas, mas o material mais complexo possível que é no isotrópico, eu precisaria de 21 constantes. Só que o nosso material não é isotrópico, é isotrópico linear. Então a gente precisa de 2 constantes. A gente tem 2 constantes? Tem, o módulo da cidade e o Poisson. Beleza. Então vamos lá, vamos fazer aqui devagarinho. Aqui, ó. YZ ZX. Tá? Eu estou só abrindo o tensor tensão aqui. O tensor tensão tem 9 posições, mas a gente sabe que por simetria a gente precisa achar 6, né? Isso a gente já tinha visto. O tensor C a gente abriu na aula passada, né? Vamos botar aqui, ó. Vamos escrever ele de novo aqui, ó. Isso aqui é o Poisson. Acho que vale a pena a gente fazer isso aqui. Vamos lá. Uma vez na vida. Aqui por último, esse aqui. Aqui é o tensor de deformações, aquele que a gente já calculou. Certo? Muito bem, vamos fazer os cálculos. Eu vou pular uma parte aqui, vamos para cá. Muito bem, fazendo essas contas aqui, como é que eu faço essas contas aqui? Que você sabe, né? Eu pego esse vetor aqui e multiplico ele por essa linha aqui para obter esse primeiro termo. Pego o primeiro termo aqui, multiplico por esse valor vezes isso, não esquecer dessa constante por fora aqui. Multiplica mais o segundo termo vezes esse valor, mais o terceiro termo vezes esse valor, mais o quarto vezes esse, quinto vezes esse, sexto vezes esse.
Muito bem, com isso a gente vai ter que a tensão normal com relação ao eixo X vai ser 200 vezes 10 na 6. Eu acho que eu fiz bobagem. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu voltar lá. É 200. Deixa eu só conferir aqui se eu botei 200. Não, tá errado aqui, ó. Se vocês quiserem fazer com 210, depois vocês fazem. Mas na hora de escrever, cometi um erro. É 200 GB, tá? Continua sendo aço, né? Não tem problema. Ó, o pessoal que pega o vídeo e põe lá pro fim, vai dar um nó na cabeça. Mas, na verdade, fiz isso de propósito, né? Pra ver se vocês vão assistir o vídeo todo. Não, mentira, foi errado mesmo. 1,3, 0,4, já estou fazendo a conta direto aqui. A gente abre aqui 0,7 vezes 0,002 mais 0,001 vezes 0,3 mais menos 0,0015 vezes 0,3. A gente fecha. Isso aqui vai dar, pelas minhas contas, isso aqui vai dar, confiro as unidades depois, mas vai dar 480,8 megapascal. 10 na 6 newton por metro. Ou newton por milímetro quadrado direto. 480. Essa é a tensão normal em X. Se a gente fizer o mesmo procedimento para sigma y, a gente vai achar 326,9 megapascal. Espero que vocês achem isso. Se a gente fizer para ZZ, vamos achar quanto? Menos 57,7 megapascal. Se a gente fizer a conta para tal XY, a gente vai achar 282,3 megapascal. Vamos fechar a unidade aqui só. É mais elegante, como diria o professor Jun. Tal YZ vai ficar menos 38,4 megapascal. Finalmente, tal ZX vai ficar menos 192,3 megapascal. Ok? Muito bem. Então a gente achou o campo de deformações, que era um dos pedidos, né, do enunciado. Determinar o estado de deformações e tensões no ponto E, considerando que o sólido possui molaridade 200 gigapascal e não 210. Fiz todas as contas para 200. Vamos deixar 200. Campo de tensões e deformações. Deformações, como a gente tinha o campo de deslocamentos e a gente tinha uma equação, a gente sabia que ele variava linear segundo aquela equação, foi só achar as constantes da reta e extrair, através das equações de compatibilidade, o campo de deformações. Como a gente tinha um campo de deformações e conhece o material, a gente extrai o campo de tensões, né? A gente tem todas as tensões aqui, ó. Tensão normal no eixo X 480, tensão normal no eixo Y 326, tensão normal no Z, uma de compressão, né? 57,7, e as de cisalhamento esse valor. Agora, o que a gente faz com isso aqui? Muito bem, a gente fez ali o que foi pedido, mas vamos dar um bônus, vamos fazer um bônus aqui, bônus play aqui no nosso problema. O que eu posso tirar dessa informação aqui do campo de tensões? Esse material vai aguentar? Esse material suporta a carga que eu apliquei para ter aquela deformação? Vamos ver aqui, ó, uma curiosidade. Ó, a maior tensão que tem aqui, tanto em módulo, né, poderia ter um valor negativo aqui de menos 500. Seria a maior tensão, porque não interessa é o módulo, né? Mas o maior valor aqui que a gente encontrou foi a tensão em X de 480. Agora eu pergunto para vocês, vamos supor, vamos botar aqui
Pode ser aqui mesmo. Seguinte desafio para vocês, ó. Vamos supor que a tensão de escoamento desse material, tá? Ela é de 600 megapascal. Tensão de escoamento, tensão de início de escoamento, 600 megapascal. E aí? Esse material suporta ou não suporta? A maior tensão que eu encontrei aqui em módulo foi 480 megapascal, que é a tensão ao longo do eixo X ali. Na direção do eixo X, na face que é perpendicular ao eixo X. Está saindo 480,8 megapascal de tensão ali. Naquele ponto. Muito bem. O material suporta 600 megapascal. A princípio ele suporta, né? Mas o que a gente tem que fazer? Como esse ponto está sujeito a um estado triaxial de tensões, né? Tem tensão puxando para tudo que é lado. Ele pode estar, por exemplo, suportando a tensão em X, mas só que ele não, a tensão em X não está sozinha tentando deformar o corpo. Tem uma tensão em Z, uma tensão em Y e umas tensões cisalhantes tentando mudar a forma do cubo, né? A tensão de cisalhamento, eu tinha explicado para vocês, acho que não falei na aula anterior. As tensões normais, elas tentam mudar o volume do meu sólido, né? E as tensões de cisalhamento tentam mudar a forma. Eu tenho ali todo tipo de tensão tentando mudar a forma, tentando mudar o volume, enfim. Vai suportar ou não? A gente vai ter que escolher um critério de falha. Geralmente em sólidos aqui a gente usa von Mises, né, como tensão, como critério de falha, né? Critério de falha? Vamos usar teoria de von Mises. Von Mises geralmente é escolhida. Como é que a gente faz? Muito bem, a gente vai pegar as componentes de tensão. Eu vou chamar de tensão de von Mises. Tensão de von Mises é uma tensão equivalente, né? Ela não tem direção, é uma tensão, é um escalar, é um valor escalar que eu vou comparar com a tensão de escoamento do material. Vocês já viram isso? Vamos só relembrar. Para um estado triaxial de tensões, como é que a gente escreve von Mises? Vamos fazer assim, ó. Raiz quadrada, 1 sobre 2. Deixa eu abrir aqui, que vai multiplicar um monte de coisa agora. Como é que ela é para um estado triaxial de tensões? Vamos fazer aqui. Quadrado, mais ao quadrado, mais ao quadrado, faltar espaço aqui, mais 6 que multiplica, mais que multiplica, ao quadrado, aliás, fecha, aí a gente fecha e a gente fecha. Tensão de von Mises é essa conta aqui. Muito bem, a gente tem todos esses componentes aí. Se a gente calcular, se a gente fizer essa conta aqui, eu fiz aqui, eu achei esse valor. Por favor, me contestem se eu estiver errado. Aproximadamente, essa conta aqui vai dar... Essa conta aqui, ela é maior que a tensão de escoamento do material. A tensão de escoamento do material, eu falei para vocês que era 600 megapascal. Então, na verdade, naquele ponto ali, com esse estado de tensões, o material tende a escoar. Ou seja, ele vai falhar. Estão entendendo? Aqui, ó. Ou seja, apesar de que quando eu decompus as minhas tensões ali, achei todos os vetores da tensão decomposta e nenhum valor deu maior do que 600, acho que deu 480 ali o maior valor, nas tensões combinadas, porque eu não tenho só aquela tensão, né? Eu tenho gente incomodando ali o sólido de tudo que é lado, tentando fazer todo tipo de deformação no sólido.
Em metais, a gente usa, muito comum usar o MIS, esse critério de falha que a gente está vendo aí. Para um estado triaxial ele pode ser reduzido, né? Se eu não tiver tensões em Z, por exemplo, os termos que dependem de Z ali somem, a conta fica bem mais curtinha, mas para um estado triaxial genérico, a gente calcula o MIS por essa conta aí. Vocês já viram isso, né? Bem tranquilo. Mas é sempre importante a gente escolher um critério de falha, né? Poderia escolher outro critério de falha, critério de Tresca, enfim. Eles não vão dar valores muito diferentes, vão dar valores diferentes, mas não muito, né? E a gente pode ver aí que aplicando um critério de falha, o critério de falha está me dizendo que sim, esse ponto vai falhar, certo? Então essa é a importância da gente não só determinar o estado de tensões, mas determinar um critério, escolher um critério de falha apropriado. Nesse caso aqui a gente está vendo que o material vai falhar, vai escoar, né? Ele passou da tensão de escoamento do material com essa suposta carga que eu apliquei, certo? Muito bem, isso a gente viu uma revisão rápida de mecânica do contínuo, tá? A gente viu as equações, as 15 equações que a gente tem à disposição em mecânica dos sólidos. A gente fez um exemplo agora de um corpo tridimensional. Agora a gente vai partir para simplificações, né? Vocês devem saber que nem sempre a gente vai precisar considerar que nossa estrutura, o nosso corpo, ele está sujeito a um estado tridimensional de tensões. Existem teorias em engenharia, né? As mais conhecidas, teorias de vigas, teorias de placas, que consideram que algumas dessas tensões, se o meu elemento estrutural estiver trabalhando como uma viga ou como uma placa, enfim, ele vai ter uma série de tensões que vão ser bem menores que outras, né? Não que vão ser zero, mas vão ser bem menores do que outras. A gente pode descartá-las, né? Nem todo corpo vai estar sujeito. Na verdade, todo corpo vai estar sujeito a um estado tridimensional de tensões, mas às vezes uma dessas tensões ou duas dessas tensões são muito menores que a outra, e elas não vão realmente ter um papel muito decisivo para ver se o material vai falhar ou não. A gente consegue reduzir esse problema, a gente não precisa fazer sempre ele do tamanho que a gente fez aqui, tá? Eu queria fazer com vocês aqui um bem genérico, um corpo tridimensional bem genérico. Agora, na verdade, a gente vai fazer o exercício contrário, né? Em vez de dificultando, a gente vai, na verdade, facilitando. A gente vai usar teorias estruturais, vamos ver a teoria de vigas agora nas próximas aulas, onde a gente vai ver que alguns desses componentes de tensão aí não vão aparecer. A gente vai considerar, geralmente a gente considera que a deformação é muito menor num sentido do que no outro, e aí a tensão relacionada àquela deformação, ela some. Ela é tirada da jogada. Não que ela não exista, né? Não é que ela seja zero. Sempre vai ter um pouquinho, porque sempre, se a gente for diminuindo o sólido, sempre a gente vai ter um estado tridimensional, né, de tensões. Certo? Vamos ficando por aqui então nesse exercício aqui. A gente vai partir para a teoria, a teoria mais simples, estrutural mais simples, teoria de barra. Mas teoria de barra a gente acho que não vale a pena ver, força sobre área só. A gente vai partir para a teoria de vigas na nossa próxima aula, certo? Então tá. Um abraço para vocês.